Boa tarde. Vamos à nossa palestra da sessão de saúde de sexta-feira. Agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como procuramos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Caiu para nós falarmos hoje sobre a reconciliação. Está no trecho do Evangelho, do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, o sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. São palavras de Jesus relatadas por Mateus. E quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos. Que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros. E que, se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer pensamento, de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. Só por isso que ele está falando, né? Porque na verdade nós sabemos que essa questão de oferendas, isso não faz parte, né, dos ensinamentos de Jesus, né? O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. E Jesus usou desses termos para atingir os judeus, né? Atingir o entendimento deles. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras. Deixai ali a tua oferta diante do altar, e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Então, a reconciliação, né, tem tudo a ver com perdão, né? E perdoar ainda é um desafio para nós, né, gente? Exige um sacrifício do nosso egoísmo e do nosso orgulho, que ainda nos custa, né? E além dos nossos males morais, existem outros empecilhos para o perdão e as reconciliações que a literatura espírita descreve, né, e nos auxilia a superar. Então, selecionamos aí alguns textos e, resumindo, né, tem um texto do Espírito Meimei, no livro Pai Nosso, que começa assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, que é uma das máximas de Jesus, né? Quando pronunciamos as palavras perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, que está na nossa prece, né, do Pai Nosso, não apenas estamos à espera do benefício para o nosso coração e para a nossa consciência, mas estamos igualmente assumindo o compromisso de desculpar os que nos ofendem. Todos possuímos a tendência de ignorar os grandes defeitos que existem em nós, reprovando, entretanto, sem exame, pequeninas faltas alheias.
É uma tendência nossa, né? A gente está sempre olhando o defeito dos outros e não olha os nossos. Por isso mesmo, Jesus, ao nos ensinar a orar, recomendou-nos esquecer qualquer mágoa que alguém tenha nos causado. Porque fica aquela marca, né, no nosso coração, né? E não deixa de ser um defeito. A mágoa, né? A paz é também alimento da alma. E se desejamos a tranquilidade para nós, não nos esqueçamos do entendimento e da harmonia que devemos aos demais. Quando pedirmos a tolerância do Pai Celeste em nosso favor, lembremos-nos também de ajudar aos outros com a nossa tolerância. Se o Senhor pode suportar-nos e perdoar-nos, concedendo-nos constantemente novas e abençoadas oportunidades de retificação, então aprendamos, né, igualmente a espalhar a compreensão e o amor em benefício dos que nos cercam. É um belo ensinamento, né? E quanto à dureza do adversário, né? No texto Conciliação, do livro Pão Nosso, Emmanuel faz referência às palavras de Jesus. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Aí ele diz: muitos após esta passagem, está no Evangelho, né, esbarram com a dureza do adversário, achando impossível qualquer conciliação. Mas a advertência do Mestre é consoladora para a consciência individual. Jesus diz: concilia-te, o que equivale a dizer: faze a tua parte. Então não importa que o outro é irredutível ou ele é cheio de amargor, né? A gente tem que fazer a nossa parte, que é procurar a reconciliação. Corrige quanto for possível os erros do passado com boa vontade e perseverança. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais, se não agiste com atitudes piores, né? Se o adversário é perverso, categoriza-o como doente e dementado. É aquela história, né? Nós temos um passado, né? Então, quem nos diz que nós já não fizemos coisa pior do que hoje esse ofensor nos fez, né? E se não é o caso, né? Se a pessoa é muito perversa, a gente tem que considerá-la uma pessoa doente, né? Faze o bem que puderes. Se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar a Deus, né? Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, ou seja, se ele se recusa à reconciliação, né? Concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Deus é onisciente, né? Ele vê tudo e valoriza então o nosso esforço e nossa boa intenção. E o problema passa a ser do outro, não é mais o seu, né? Você tentou. Mas e quando nós somos o ofensor, né? Fica mais difícil, né? Então, Emmanuel nos traz esse texto chamado Reconciliação, que está no livro Verdade e Amor. E diz: falamos muitas vezes em perdão aos que nos ofendem. No entanto, como agir ante aqueles aos quais, consciente ou inconscientemente, nós ofendemos? Quando o arrependimento ou o remorso nos visitam, pelas nossas atitudes, né, ofensivas, comecemos a pensar nas qualidades das vítimas de qualquer atitude intempestiva de nossa parte. Recordemos os favores ou gentilezas que em algum tempo nos hajam proporcionado. Abstenhamo-nos de qualquer referência negativa e, surgindo a oportunidade, louvemos algum aspecto desses entes que se lhes fazem queridos, buscando cativar-lhes a simpatia. Isso não quer dizer que Emmanuel está incentivando, né, uma adulação indesejável, não é isso, né? Então ele diz: não queremos mencionar a adulação indesejável,
Ou seja, ficar elogiando a pessoa, mas não ser sincero nisso, né? Só para poder cativá-la. As nossas palavras de apaziguamento devem nascer do nosso íntimo, tem que ser uma coisa sincera, né? Compreendamos que o erro ou a agressividade de que nos julgamos vítimas poderão, na origem, ter partido de nós e revisemos a própria consciência. Existem companheiros e companheiras que terão sofrido golpes tão grandes que se acreditam incapazes de qualquer iniciativa para a pacificação com as criaturas. Tem casos que a gente acha que é impossível, né? A reconciliação. Entretanto, lembremos-nos de que o brilhante atirado à lama não deixará de ser brilhante. Deus tem recursos para retirar essa preciosidade do lixo humano, fazendo-a brilhar de novo ao domínio da luz. Deus, na sua misericórdia, nos traz solução para tudo, né? E a questão da sintonia, né? Da necessidade de fazermos a caridade. No texto Reconcilia-te, no livro Evangelho por Emmanuel, volume 1, Emmanuel diz, primeiro fazendo referência à palavra de Jesus, reconcilia-te com o adversário enquanto permaneces a caminho com ele. E diz, em semelhante enunciado, revelou o Divino Mestre a necessidade de nossa iniciativa no ato de ajudar aqueles que discordam de nossos pareceres ou que nos atiram espinhos à dignidade pessoal. Então ele aqui diz, né, precisamos ter essa iniciativa de ajudar, né, aqueles que discordam conosco, procurando a reconciliação. Que na medida que você procura a reconciliação, isso é um ato de caridade, né? Caridade com o próximo e conosco. Então, porque a gente tem que recordar que a sintonia é uma lei, né? Quem se sente ferido é capaz de ferir. Então, olha a sintonia, né? Se você se sentir ferido, você é também capaz de ferir alguém. Quem se observa contundido pelas pedras do mal, encontra facilidade de arremessá-las. Isso é bem complicado, né? As pessoas magoadas, né, são capazes de ferir o próximo, né? O perdão não extingue o débito, esse é um fato, né? Cada qual receberá segundo as suas obras. É só uma observação aqui a mais, né? Então, o fato de você perdoar não quer dizer que você depois não vai ter que efetuar algum resgate, mas você com certeza está melhorando a sua sintonia e ajudando a melhorar a do outro, né? Do seu adversário. Cada vez que convertemos um inimigo num irmão, eliminamos um foco vibratório de energias desequilibradas contra nós, melhorando a nossa economia espiritual. Desse modo, enquanto desfrutamos a oportunidade da presença de nossos adversários, desfrutamos, né? É uma oportunidade de ter um adversário, né? Façamos, se pudermos, a obra do reajustamento, de vez que enriquecendo o nosso campo com plantações de ordem superior, elevaremos a produção dele em nosso próprio favor. Então, a reconciliação nos ajuda, né, a melhorar o nosso padrão vibratório e a nos elevarmos, né, espiritualmente também. Então, vejamos um caso relatado pela Revista Espírita, de setembro de 1862, que exemplifica um ato de reconciliação. E diz assim: muitas vezes o Espiritismo tem provado a sua benéfica influência ao restabelecer a boa harmonia nas famílias ou entre os indivíduos, entre amigos, né, conhecidos, adversários, né. Disso temos numerosos exemplos. Na maioria dos casos íntimos, não nos cabendo, né, pois nos pode revelar algumas situações mais íntimas. Mas julgamos poder relatar o seguinte fato, que é de extraordinário interesse. E aí então vem o relato. Um capitão de navio mercante do Havre, que conhecemos pessoalmente,
é ao mesmo tempo excelente espírita e bom médium. Havia iniciado vários homens de sua tripulação na doutrina espírita e só tinha motivos para se felicitar pela ordem, disciplina e bom comportamento. Tinha a bordo seu irmão de 18 anos e um aprendiz de piloto de 19 anos, ambos bons médiuns, animados de uma fé viva e que recebiam com fervor e reconhecimento os sábios conselhos de seus espíritos protetores. Uma noite, porém, entraram em briga numa contenda, Das palavras foram as vias de fato, de sorte que marcaram um encontro para a manhã seguinte, a fim de se baterem num canto qualquer da embarcação. Na época era comum, você marcar a hora para você se acertar com a pessoa depois, Tomada a decisão, separaram-se. À noite sentiram vontade de escrever e de seu lado, cada qual recebeu dos guias invisíveis uma severa admoestação por psicografia, Eles eram médiuns. E cada um recebeu uma severa admoestação, ou seja, uma reprimenda, sobre a futilidade de sua discussão e conselhos sobre a felicidade da amizade, com um convite para se reconciliarem sem preconceitos, E então, movidos pelo mesmo sentimento, os dois jovens deixaram simultaneamente seu lugar e vieram chorando, lançar-se nos braços um do outro. A partir daí, nenhuma nuvem veio turvar a harmonia entre eles. Foi o próprio capitão que fez o relato. Esse fato foi relatado tanto na caderneta do capitão como na caderneta dos dois jovens, onde eles relatavam fatos mediúnicos, Esse caso de reconciliação sugeriu-nos as seguintes reflexões. Normalmente é Kardec que está fazendo essas colocações, Ele recebia as correspondências e depois ele fazia os comentários. Um dos resultados do espiritismo bem compreendido é desenvolver o sentimento de caridade. Mas, como se sabe, a própria caridade tem uma acepção muito ampla, desde a simples esmola até o amor aos inimigos, que é o suprassumo da caridade, Pode-se dizer que ela resume todos os nobres impulsos da alma para com o próximo. O verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pode ter inimigos. Até Cristo teve seus inimigos, Mas não é inimigo de ninguém, pois está sempre disposto a perdoar e a pagar o mal com o bem. Se dois espíritas verdadeiros outrora tiveram motivos para uma recíproca animosidade, Sua reconciliação foi fácil porque o ofendido esqueceu a ofensa e o ofensor reconheceu a falta. Desde então, não mais querelas, porquanto serão indulgentes entre si, e em vez de estar fazendo esses duelos, que na época eram comuns, porquanto serão indulgentes entre si e farão mútuas concessões. Nenhum deles procurará impor ao outro um perdão humilhante que irrita e fere em vez de acalmar. Se em tais condições dois indivíduos podem viver em boa harmonia, o maior número também pode, o maior número de pessoas. Suponhamos uma nação inteira imbuída de tais princípios, de ser indulgente, de procurar se reconciliar, se perdoar. Então ele diz, já pensou uma nação inteira imbuída de tais princípios? Não será a mais feliz do mundo? Então vamos pensar no mundo inteiro, com tais princípios. Alguns podem dizer que isso ocorreria só por um milagre. Mas o Espiritismo já operou esse milagre várias vezes, em escala menor,
né? Nas famílias desunidas, por exemplo, né? Onde se restabeleceu a paz e a concórdia. Então o futuro provará que o pode fazer em grande escala. Se Deus quiser, né, gente? Esse é o nosso futuro feliz, né? Se duas pessoas podem se reconciliar, por que não? O mundo todo não pode, né? Onde vai vencer o amor, né? Então, como diz Emmanuel, né? Peçamos a Deus aquilo de que necessitamos, mas em favor da nossa paz, roguemos ao Senhor a força necessária para procurarmos a reconciliação e a harmonia com aqueles irmãos com os quais nos sintamos conflitados, seja por incompreensões deles mesmos ou porque os tenhamos ofendido. Realmente, como dissemos no início, né? Em nosso estágio de evolução moral e espiritual, o perdão ainda nos exige muito esforço, né? E Cornélio Pires, um escritor aqui em espírito, nos diz num poema: vi grandes conciliadores, de palavra ardendo em brasa, que não sabem garantir a paz por dentro de casa. É um trecho dele, um poema. Muita gente que é conciliador fora, né, de casa, tal, palavras bonitas, tal, mas não sabem garantir a paz em casa. Isso é muito importante, né? A gente começa em casa, né, a ter essa harmonia e valorizando a paz, né, e nos reconciliando com nossos entes queridos. Mas todos temos o potencial para perdoar, né? Temos o modelo do Mestre. Padecendo na cruz, ele nos deu o maior exemplo de perdão que ficou gravado em nossas consciências. Como diz Emmanuel, quem perdoa se reconcilia com seus adversários e ganha o caminho livre pela frente. O perdão liberta, né? Que Deus nos dê a força, a habilidade até, né? Que nos desligue, né, do nosso o egoísmo e orgulho, para que possamos nos reconciliar e nos rodear de muito amor, né? Então terminamos com a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como procuramos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada. Até semana que vem.